Cara, essa briga, o TikTok tá muito forte, né, cara? Acho que a verdadeira potência do TikTok é o que eles conseguiram fazer com o algoritmo deles. Se alguém quiser fazer o teste aí depois, pra ver como eles são bons no que eles fazem, cara, se você conseguir criar uma conta nova, né, zerada, que não tem influência de nada, espera, tipo, dá uma rolada ali, cara, em papo de 3 minutinhos rodando, você assistindo um pouco mais dos vídeos que você realmente gosta, e, tipo, voltando, dando likezinho outro, juro, papo de 3 minutos, assim, o negócio já tá completamente diferente do que uma pessoa que tá fazendo a mesma coisa, né, com outros gostos. É impressionantemente rápido como eles conseguem fazer isso, cara. É bizarro. Sabe qual é a outra vantagem para eu jogar conteúdo? Por exemplo, você botar no Instagram um negócio que eles não gostam, por exemplo, se você seguir isso aqui, você vai ganhar dinheiro. Aí o Instagram, ele deixa você passar, mas ele coloca o teu vídeo, você não sabe o que foi. Aí eu botei um negócio desse no TikTok, na hora ele mandou tirar. Aí por que esse cara mandou tirar? Tô falando de seguro de mercado. Aí quando eu li o texto, ganhar dinheiro, eu vou tirar. Aí eu tirei, botei outro título. Aí ele entrou, e eu dou pra eu. Esse é o ruim, né? Eu já sei que clareza, né? ele é muito claro, se você tá fazendo, você começa a entender que ele não quer que você faça. O Instagram não, ele não fala nada, e você fica perdido, chutando aquele curso da vida dele. Ninguém viu, era mais fácil falar, ó, 0 view. Aí você vai saber o que foi 0 view. Isso é verdade. Se eu pegar no TikTok, por exemplo, pegar um filminho de alguma coisa e botar, ele flop. Assim você tem 10 views. Você gosta de TikTok, tá? Até a machinha fazendo ficar botando. O Instagram, cara, ele dá o view, você põe, arrebenta, aí depois ele te corta, porque você tem analisado lá atrás. Entendeu? Ele deixa você passar, e depois ele te finaliza. O Instagram, eles chamam de shadow ban isso. Você sabe que você não tá entregando quando você deveria integrar, mas entregar, você não sabe por quê. Vai ser bom, cara, época de eleição, você vai ser bom. Sim, sim. Pô, foi indo bem. Aí daqui a pouco, eu cheguei a botar até pra mais, né? Não sou muito jogador. Aí, cara, daqui a pouco ele tira todo o seu curso. Tem que saber jogar o jogo, é muito... Enfim, eu preciso treinar mais. Bom, a gente tá fazendo TikTok aqui, né? Quase perdi 2 anos no TikTok. Tá certo, cara, tem que aprender. Cara, quem trabalha com conteúdo não tem isso não, cara. Tem que saber usar. Mas, cara, isso aí vai dar uma questão de briga Estados Unidos, China, porque uma chinesa, puta, cara, isso aí, mano. Enfim. A lei da tecnologia, né? É político, é político, não é tecnológico. Eu vou até muito falar do TikTok aqui, vou até recomendar uma música. Quer uma boiada aqui? TikTok Coin aqui. Mas tem uma entrevista que eu acho que o CEO, não sei se é o CEO ou o fundador, mas enfim, alguém relevante lá dentro do TikTok falando que ele não deixa os próprios filhos usarem, né? Mas isso aí já começa a entrar em teoria da conspiração, tá? Já vai dando na cabeça, mas vale a pena caçar o assunto, assim, é interessante. Agora falando de cripto, rapaziada, a gente se estendeu mais do que devia. Pega uma água, gente. Tô com a garganta seca aqui. Vai lá. Cara, então, de movimentação, feliz ou infelizmente, a gente mantém a mesma análise de ontem, tá? Só que eu vou tentar trazer agora um outro tempo gráfico aqui. A gente testou aqui o suporte de 26.500, cara, 1, 2, 3, 4 vezes, 1, 2 varando um pouquinho, mas, cara, o suporte de 26.500 está se mostrando cada vez mais forte mesmo, só que hoje, né, ontem a gente teve aquele repique, testamos, repicou, agora a gente vai testar o que era antes suporte, na média móvel de 50 períodos, aqui no gráfico diário, então 50 dias, está nos 27.500, né, a gente está próximo dela hoje, provavelmente vai testar ela hoje, mas não acredito que a gente vá sair dessa área tão cedo, tá? Entre 28 e 26.500, essa regiãozinha de congestão, cara, mais de uma semana aí trabalhando dentro dela. E só mudar o tempo gráfico, que é o que eu queria trazer diferente de ontem, que é no semanal, a gente teve 3 semanas consecutivas de queda, tá? Esse aqui é o candle atual, vai fechar só lá no domingo. Também dentro da mesma zona de congestão, só que faz 1 semana e meia, né? Mais ou menos. Mas é interessante observar esse canalzinho. Dá até para a gente... Opa! Dá até a gente desenhar junto. Vou pegar aqui... Deixar ele um pouquinho mais aberto, mas vai dar para entender a ideia. Esse canalzinho de baixo aqui, que é o que vai ficar interessante observar, tá? Como a gente está com poucos acontecimentos dentro do curto prazo, né? Então, diariamente a gente não está tendo tanta movimentação e faltam gatilhos micro para cripto, e querendo ou não, o mercado é movido a esses gatilhos, né? Essas expectativas ou esses lançamentos, notícias um pouco mais... não é chocante essa palavra, mas enfim, um pouco mais... emocionantes e que gerem essas especulações de curto prazo para se ter aqueles picos de volatilidade, a gente falta um pouco disso. A gente tem que observar aqui um pouco mais no longo prazo, tá? Então, como eu comentei semana passada, é bom a gente dar uma observada em algumas coisas macro que podem vir a afetar. Uma delas é rolagem da dívida lá, aumento do teto da dívida dos Estados Unidos, que provavelmente vai acontecer, tá? Os caras não vão virar e falar que vão dar default na dívida deles. Apesar disso, vocês entram um pouco em controvérsia, né? Porque eles só estão aumentando esse teto da dívida, teto de gastos, né? Há anos e anos. O que, se parar para pensar, meio que eles já estão quebrados, né? Que a dívida dos caras é, sei lá, 1,5 o PIB, eu acho, ou um pouco mais até se bobear. Então, teoricamente, eles já estão quebrados, mas eles vão rolar, tá? Para não ter essa concretização do fato. E caso alguma coisa fora do previsto, tá? Caso aquela micro porcentagem de chance de realmente darem default, ou essa manutenção mais alta das taxas de juros também, né, jogando um pouco mais para o longo prazo, que é o que o Fed já tem comprado, já tem propagandeado lá por eles mesmos, de que vai rolar mesmo até o final do ano essa manutenção de taxa de juros um pouco mais alta, não descartando até novos aumentos, se necessário, né, que eles estão data dependente, né, dependendo dos dados que forem saindo, eles vão avaliando. Isso aí pode reavivar a crise, né, nos bancos médios, bancos regionais lá, que foi o que deu a movimentada aqui no preço do Bitcoin, tá? Esse último boom aqui foi, cara, morreu
março aqui, né? 13 de março, isso aqui. Cara, começou a dar sinal de falência, de inadimplência em alguns bancos, Bitcoin virou ativo de salvação, antissistema, pô, banco não dá para confiar, bora para Bitcoin. Foi o que deu essa estilingada. Como essa narrativa está morrendo, só que morrendo aos poucos, porque ninguém tem muita clareza, a narrativa morrendo, eu digo de bancos, né? Aparentemente está tudo certo lá, só que a gente tem que ver como que isso vai se comportar com taxas de juros mais altas por um período maior do que era o esperado. Então, essa narrativa se esvaindo, né, aos pouquinhos, pode também ser uma explicação para essa queda devagar, porém constante, né, que no semanal a gente enxerga um pouco melhor. E vamos ver se os juros mais altos vão voltar a trazer esses problemas para o banco, para, de novo, dar esse novo gás que o Bitcoin precisaria para se reanimar ali como ativo antissistema. Caso não aconteça e ele volte a ter que caçar uma sombra para seguir ali, que seria de ativo de risco, ele vai estar realmente se comportando um pouco mais como bolsas de ativos de risco. Aqui no caso que ele historicamente tem se assemelhado, seria a Nasdaq, né, que seriam ações, estoques de tecnologia, né? Então, Bolsa Tech. Até lá, cara, vamos observando, todo dia aqui eu venho trazendo, vou dando essa atualização com vocês, porém, para dar um alvo aqui, com esse viés um pouco incerto, mas levemente pessimista, que é o que eu estou, cara, a longo prazo aqui, não duvido que a gente volte a retestar aqui os 22.700, tá? Se eu não me engano, no diário é onde a gente está se aproximando com a média móvel de 200 períodos, isso mesmo. Então, por aqui. Cara, graficamente falando, pro Bitcoin é mais ou menos isso, tá? Que eu enxergo. A questão do Ethereum, porque eu acho bom fazer essa diferenciação, apesar deles estarem com movimentos muito parecidos, eu só não sei se eu estou com o gráfico dele fácil aqui, vou testar, se não tiver eu vou só no Gogó mesmo, acho que está no Coinbase aqui. Ok, ele está com um movimento um pouco, ele quebrou um pouco a correlação com o Bitcoin agora, tá? Então ele está numa ascensão um pouco maior do que o Bitcoin está, deve estar no, deixa eu pegar aqui no diário, deixa eu ver quanto que está aqui, só dá um jeitinho um pouco mais fácil. Está um pouquinho, tá o dobro, né? Está com uns 2% de valorização nas últimas 24 horas, enquanto o Bitcoin está com 1,5 mais ou menos. Só que o Ethereum a gente tem um gatilho micro se aproximando dele, tá? Só que antes de chegar lá, só para não me perder no roteiro, que eu sempre faço isso, a gente pode vir aqui e fazer um leite merchan aqui, né? Então, redes sociais, rapaziada, @eric_com_ch, tô lá, Instagram, Twitter, e YouTube, tá? São as 3 redes que eu alimento com conteúdo cripto. Instagram é um pouquinho mais pessoal, mas quem quiser ver background, backstage das coisas, também acabo alimentando ali como que eu vou preparando a sala, enfim, podcast, convidado de podcast, quando a gente sai para almoçar, enfim. Aí a gente troca aquela ideia um pouco mais informal ali. Além disso, a gente tem toda terça-feira uma newsletter sobre cripto aqui na Genial, que é onde eu e o Bruno a gente traz um teor um pouco mais analítico, tá? E de teses que a gente não costuma ver tanto no mercado. Então, para dar aquele tom de pessoalidade mesmo, né? Tentar trazer um pouquinho mais de, sei lá, uma outra frente para você observar um assunto que pode já estar um pouco batido ou não. Então, dessa semana a gente trouxe o caso Ledger, tá? Que eu comentei aqui, não vou entrar muito a fundo nele para não tomar muito tempo. Mas a gente trouxe o caso Ledger, o que a gente enxerga disso, se é seguro, se não é seguro, se você deveria vender sua Ledger, se não deveria. Eu sou cliente, tá? Eu possuo uma Ledger aqui. Enfim, para quem quiser, vou largar o link aqui para dar aquela lidinha na news. Já trazendo um spoiler, semana que vem a news vai ser em collab com outros analistas de uma outra casa de research, que foi quem participou do nosso podcast, do nosso último podcast na sexta, e a gente vai falar justamente desse gatilho, que eu acho que vai ser o próximo gatilho micro para a Ethereum estar desempenhando um pouquinho melhor que o Bitcoin, tá? Você tem alguns fatos ali técnicos que justificam isso, na questão de tokenomics da Ethereum, que ela tem uma taxa de queima um pouco maior, ela está deflacionária lá desde o Xangai, do Chapela, né? Da atualização Chapela. Mas isso não. Eu posso fazer uma sala especificamente disso. Eu vou programar para fazer essa sala especificamente disso quando a gente estiver perto dessa atualização, tá? Mas essa atualização, ela tem um código que se chama EIP, que é Ethereum Improvement Protocol, então protocolo de melhora da Ethereum, e o número desse protocolo é o 4844. Não se atenha ao nome, mas esse protocolo ele vai dar uma resolvida legal na questão de preços para a utilização da rede, tá? Então, a Ethereum é naturalmente uma rede cara, ela sempre foi cara, e ela está visando resolver esses problemas. Então, quanto mais gente está usando, quanto mais congestionada a rede está, mais caras as taxas ficam. Surgiram as segundas camadas, que aí, tem uma queridinha de muitos, que é a Polygon, aí hoje, recentemente, você teve o lançamento lá da Arbitrum, Optimism, você vai ter ZK-Sync, você tem, enfim, uma infinidade de segundas camadas que vieram tentar resolver esse problema, né, para você interagir com a rede Ethereum de forma mais barata, e a Ethereum falou, opa,
estão surgindo pessoas que querem resolver o meu problema. Então, ao invés de eu brigar com eles, porque, nossa, eles serão outra rede e vão sair de mim, eu vou fornecer um ambiente mais propício para que eles tentam resolver o problema que eu não consigo. Então, eu Ethereum, me preocupo com segurança, e os caras lá resolvem esse problema de escalabilidade. Então, eles se preocupam em deixar a parada um pouco mais rápida e barata. Então, beleza, nada mais justo do que eu fornecer essas ferramentas para que seja realmente uma jornada mais fácil para eles tornarem esse produto mais rápido e barato. E uma dessas ferramentas é justamente esse EIP 4844, que vai surgir ainda esse ano, tá previsto para ainda esse ano. De forma bem resumida, o que ele vai fazer é deixar essas segundas camadas ainda mais baratas. Tá? Então, não se atenham ao técnico, isso vai vir para a próxima news. Então, quem gostar de lado técnico, vamos fazer uma news explicando por que a gente acredita, por que a gente gosta dessa linha que eles estão tomando, e terça-feira que vem sai. Então, preciso lembrar aqui, ó. Então, Carvão e Heitor, por favor, me lembrem caso eu esqueça de sair, deixar o link para inscrição na news oh, caramba. Pô, era 2 links. Mas, enfim, link de inscrição na news e outro link eu acabei de esquecer de que eu ia falar. Mas paciência, eu vou lembrar até lá. Se eu não esquecer isso agora, imagina lembrar isso depois. Só fala assim, ó, lembra do link. Eu vou falar, beleza, vou lembrar do link. Agora, também que eu gosto de falar, né, quando eu trago alguma coisa, e eu acabo comentando muito disso vários dias seguidos, eu gosto de ver se tem outras pessoas relevantes no cenário que eventualmente venham a comentar a mesma coisa, né? Então, um desses foi o Frank Chaparro, tá? Ele trouxe aqui também o dado acho que é da The Block, tá? De que o volume de criptos nas exchanges está chegando nas mínimas do ano. Tá? Então, a gente começou lá em março, a gente estava com 46 bilhões de volume sendo tradeado nas exchanges centralizadas, e agora a gente caiu, há 2 dias atrás, né, 21 de maio, mas não estamos muito diferente disso, para 10 bilhões. Isso aqui entra muito na linha da questão do volume baixo e volatilidade baixa. Então, a gente não só está com volume baixo, com volatilidade baixa, e o que seria o supply das exchanges, né, também baixo, que seria um proxy do volume, né? O volume de exchange baixa meio que vai te dar um volume de trade baixo, no geral. Mas isso aqui só corrobora com o cenário que a gente está traçado para que a gente tenha uma explosão em breve, tá? Então, de novo, o que eu consigo ver para cenário macro cara, ficar de olho ali, fechamento mensal, semanal, o que Estados Unidos vão falar com questão ao teto da dívida e como essa política de juros altas por mais tempo do que o esperado vão afetar os bancos ali. Então, é o que eu vou ficar de olho e vou voltar aqui e continuar comentando com vocês. As manchetezinhas já foram, Frank Chaparro já foi, que só para mostrar o que eu trouxe ontem também, né, supply, Frank Chaparro dizendo, né, supply de volume diário de troca em exchanges está nas mínimas, assim como a gente tem aqui também especificamente o volume das criptos, né? Então, Ethereum e Bitcoin. Bitcoin, volume em exchange está na mínima desde 17, e Ethereum atingiu mínimas ali desde 2015. Então, beleza. Para saber mais sobre Ethereum, que eu expliquei na sala de ontem, news, semana que vem, terça-feira, vai sair específica sobre Ethereum. Agora, um pouquinho mais visão macro do micro de cripto. A gente teve o Bitcoin com os ordinais, os NFTs e todo aquele bafafá, meu Deus, Bitcoin não foi feito para isso, só que está gerando taxa e disputa de ética, enfim, todo aquele auê. O resumo da história é, Bitcoin se tornou a segunda maior rede por volume de NFT, tá? Não só no último dia, como também nos últimos 7 dias, como no último mês. Então ele está caminhando aí, está se consolidando como uma rede que está sendo visada, está sendo demandada para você registrar coisas. Essas coisas, por enquanto, estão se atendo a NFTs, mas foi da mesma forma que aconteceu com o Ethereum, tá? Os NFTs no Ethereum começaram com uma brincadeirinha, virou uma brincadeirinha cara, só que essas brincadeirinha cara mostrou as possibilidades da tecnologia. E eu acho que é o que vai caminhar para o Bitcoin, tá? Acontecer a mesma coisa. Então, o Bitcoin começou a sofrer com taxas, a gente vai ver agora desenvolvimento de segundas camadas no Bitcoin para tentar resolver isso. Bitcoin maximalista, goste ou não goste, você está tendo demanda de volta pela rede, tá? Então, é melhor você ter a rede com demanda tendo que pensar num problema para resolver esse congestionamento do que o contrário, do que você ter uma rede parada que tem um problema de sustentabilidade econômica ali, que se nada acontecer vai morrer daqui... Não é 2140 não, tá, rapaziada? Isso aí é um problema que vai virar daqui 8 anos, né? Daqui 2 halvings já seria um baita problema se você continuasse com a rede sem demanda. Então, eu sou otimista, tá? Eu sei que é um pouco controverso com o resto do mercado, mas eu gosto do que está acontecendo com o Bitcoin. Eu sou cautelosamente otimista. Vamos deixar desse lado. Já no caso do Ethereum,
O que pode explicar também um pouco da performance melhor dele, tá? Nas últimas 24 horas, que é o efetivo, mas nesses próximos dias eu acredito que pode acontecer isso. É a demanda por ele, né? Que ele também está com uma demanda alta da rede, então está queimando mais Ethereum, então você está tirando mais Ethereum de circulação, porque tem mais demanda por Ethereum. Além de que, após o Chapéu, que é aquele update que eu trouxe algumas semanas atrás, tem no meu YouTube ali o corte, para quem quiser ver especificamente sobre isso. Aumentou em mais de 4 milhões o staking, tá? A gente chegou a bater mais de 22 milhões de Ethereum em stake. Isso aí, tá certo, não errei o número. E essa tendência é só aumentar, tá? Por quê? Porque baleias de Ethereum, né, aquelas pessoas que seguram milhões e milhões de dólares, estão preferindo stakear para você ganhar aquela renda passiva entre aspas, porque não é tão passiva assim, ganhar esse yield da rede, ao invés de só despejar ele no mercado, tá? Então a tendência é que somente e tire ainda mais Ethereum de circulação, que é mais um motivo para que a gente consiga ter uma visão de curto, médio prazo aí de que o Ethereum possa vir a se valorizar. Agora, partezinha de notícias que está dentro da news que a gente escreveu hoje. Então, o Huawei da Ledger, né, que é segura, não é segura, o governo vai conseguir confiscar meus itens ou não. Então, o CEO ele veio a público responder a maior dúvida de todas, que é a que faltava, de que sim, intimação governamental pode ser um problema para quem estiver assinando o produto, que é o Ledger Recover, que foi o produto que gerou todo o Huawei, tá? Então, o Ledger Recover, bem resumidamente, é uma forma de que a Ledger teria de retirar a sua senha, tá? Vou usar palavras mais fáceis de entender aqui. É uma forma da Ledger tirar a sua senha de dentro da sua carteira, dividir ela em 3 pedaços, você fica com um pedaço, a Ledger fica com outro pedaço e outra empresa fica com o terceiro pedaço. Tendo 2 desses pedaços, você conseguiria reaver o acesso à sua carteira. Legal, pô, vai facilitar a vida de quem esquecer a senha, não sei o quê. Só que o pessoal um pouco mais cripto mesmo falou, pô, como assim vocês conseguem fazer isso? Legal que vocês estão oferecendo o produto, mas e quem não quiser o produto? Vocês podem só atualizar a carteira do cara e fazer isso, tirar a senha? Aí toda a discussão partiu desse problema, tá? Leiam a news lá que a gente explica um pouco mais sobre isso. Deixa eu ver aqui. Vilton Leal. Eric, o Bitcoin vai cair para a região de 22, 25? O que você acha da ideia de que o Bitcoin cai 50% a cada... Ele cai... Assim, ó, que eu acho que ele pode voltar à região de 25, entre, né, a zona de congestão ali entre 25 e 22. Aqui, ó, deixa eu ilustrar aqui. 25 e 22, sim, acredito que sim, tá? Eu estou um pouco mais pessimista do que otimista, só que eu acho que vai ser um pouco mais lento, tá? Vai ser uma queda um pouco mais lenta, seguindo esse canalzinho aqui bem mais longo que a gente está acompanhando, e pode vir trabalhar aqui os 25 de novo. Só que a gente fica vendido ao macro, tá? Vai depender de como as notícias macro vão impactar o mercado. Pô, se o Fed vira e fala, pô, vamos subir para 6% os juros amanhã, pronto, isso aqui provavelmente vai cair no curto prazo, só que os bancos lá vão se ferrar tanto que vai disparar depois, porque você vai preferir ter dinheiro no Bitcoin do que em bancos que eventualmente possam vir a quebrar por conta desses juros mais altos. É o que eu pensaria, tá? Mas sim, acredito que a gente possa voltar a testar essa região, tá? Não acho nem um pouco difícil. 25 e 22 sendo um cap aí de queda, porque ainda mais vai passar a ser sustentado agora pela média de 200 semanas. Só o BTC vai salvar a humanidade, eu já não penso tanto assim, tá? Eu acho que não é a salvação divina, mas é uma alternativa. E sim, a senha de 24 palavras. É exatamente isso que eles conseguem recuperar. Então, respondidas as dúvidas, terminando as notícias aqui. O novo CEO da FTX, tá? Ele continua sugerindo de que a corretora ela pode retornar como um reboot, né? Um 2.0. Sinceramente, eu não tenho nem o que comentar sobre isso, porque não consegue vir na minha cabeça como que os caras teriam coragem de trazer o rebrand de novo, né? Trazer o branding FTX de novo, sem nem ao menos ter pago os credores, as pessoas, os ex-clientes, né? Que precisam receber esse pagamento ainda. Só estou trazendo a notícia porque basta uma notícia dessa para você ver que o token dos caras ainda disparou. Estava 12% essa manhã, né? Está em 10% nas últimas 24 horas. Fala, gente, pelo amor de Deus, quem quer especular, beleza, especula, mas pelo amor de Deus, não acha que isso aqui é um bom investimento, porque os caras podem voltar um dia, tá? Especula a notícia, mas lembra de desovar aí também. E agora um lado um pouco mais curioso e político / regulatório, eu também já trouxe aqui faz algumas semanas minha visão de que eu acho que cripto vai se tornar relevantemente politicamente falando já a partir da próxima eleição. Então essa vai ser a primeira eleição, né, ano que vem, dos Estados Unidos, que cripto vai traçar um papel importante. E a gente agora está tendo algumas confirmações disso. Uma é do Kennedy Jr., né, dizendo que vai ser o primeiro
vai ser a primeira campanha política, né, o primeiro político a aceitar doações oficialmente em Bitcoin para a eleição dele. Então, cara, isso aqui é só um primeiro passinho, mas aí eu acho que a pauta cripto também vai fazer parte e vai começar a virar alguns votos. Pode não ser muita coisa no começo, mas vai se tornar cada vez mais relevante essa questão de liberdade econômica, tá? Não duvido nem um pouco que manchetes como essa sejam cada vez mais comuns. Questão regulatória também, só trazendo um comentário da ARK Invest. ARK Invest é o fundo lá da empresa da Cathie Wood, aquela mulher de óculos lá. Enfim, depois eu trago uma foto dela aqui. Comentando também o que eu já venho comentando aqui há algum tempo. Eles são bem pesados em cripto, tá? Eles são não só pesados em cripto, como também em empresas relacionadas a cripto. Então, eles têm um share relevante da Coinbase, por exemplo, né? E o que ela falou foi, cara, os Estados Unidos eles estão colocando em risco perder esse poder de inovação de cripto. Vão perder para quem? Vão perder para o Oriente, principalmente ali para Hong Kong, a União Europeia agora que aprovou um conjunto de leis, né, a MiCA, que é amigável para cripto. E, cara, de novo, o Brasil está se posicionando muito bem para isso. Então, se o Brasil não pisar na bola, lançar um real digital bacana aí, que é o que está caminhando para acontecer, ano que vem a gente pode ver também o Brasil se tornando um polo para cripto. E vamos tirar a gente lá dos Estados Unidos se eles não resolverem essa questão regulatória dos caras. Eu fico feliz com isso, tá? Noticiazinhas gerais agora, só para dar o grauzinho feliz e passar para o Heitor. Que a gente teve a Apple aí integrando mais um aplicativo full Web3, tá? Que é o Steppen. Steppen começou com um estilo de aplicativo bem Ponzinomics, né? Ele era uma estrutura bem Ponzi mesmo, só que nunca esconderam isso. É só um aplicativo para te estimular a caminhar e você recebe tokens em troca do quanto você caminhou. Mas isso à parte, né? O que importa dessa notícia aqui é que a Apple está permitida essa integração do Apple Pay com o aplicativo cripto. E semana passada eu também falei que a Apple permitiu que fosse listado na Apple Store o X Infinity, que, enfim, já estava tentando ser listado há bastante tempo, só que a Apple era muito reticente contra isso, porque eles têm uma política de cobrança de taxas em cima de microtransações muito ferrenha. Eles cobram 30% em cima de qualquer transação financeira que aconteça em qualquer aplicativo lá dentro. Você tem aquele problema com cripto, porque tudo em cripto existe uma microtransação, que é a microtransação da blockchain, e eles estavam cobrando em cima disso, então ficava meio inviável. Só que ver que eles estão fazendo esse shift pode ser extremamente importante para a adoção cripto no geral, tá? Steppen pode ser um aplicativo bom ou ruim, não importa, só que essa margem que a Apple abriu para os milhões de usuários deles, centenas de milhões de usuários deles, para que esses dois primeiros aplicativos estejam no ecossistema, é só a portinha que abriu ali para que outros entrem, tá? Então, para a adoção de cripto aqui, isso aqui é extremamente importante mesmo. Por último, porque o Web3 também fala de inteligência artificial, a gente teve aqui, isso aqui vocês devem ter visto, né? Foi uma notícia falsa aí, uma foto falsa de uma falsa explosão que foi criada no Pentágono, tá? Criada por inteligência artificial. Cara, foi propagada no Twitter meio que na hora por perfis de extrema relevância de análise de mundo, né? De notícias mundiais. E foi suficiente para, cara, isso aqui estourou. Bum, o mercado deu aquela despencada flecha ali, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Bum, desbancou. Não era IA, não era verdade. Pum, o mercado voltou. Só que, de novo, isso aqui é outra coisa que, pô, foi uma piadinha, não sei o quê. Cara, isso aqui é só a primeira de muitas, tá? Até postei sobre isso ontem também. Cara, se você quiser até o gancho para emendar falando, mas, cara, isso aqui vai gerar um problema, bicho. Mas um problema, o que vai ter de manipulação tentando acontecer em mercado com inteligência artificial, vai virar questão de segurança mundial, cara, eu acredito. Foi mais ou menos o que eu falei sobre isso ontem. Eu acho que vai ter que ter algum tipo de regulamentação, não tem como. O S&P caiu 30 pontos em menos de 5 minutos. Não é muita coisa, obviamente, mas, cara, se parar para pensar o tanto que ele caiu, foi tipo 500 bi de reais em valor de mercado das empresas, entendeu? Então, assim, é muita Exato. grana para uma mentira, para alguma coisa que não faz sentido nenhum, não é nenhuma especulação, inventaram uma foto. Eu tenho até a foto depois para mostrar aqui para a galera, foi enfim, mas minha questão, essa daí, ó. Complementando que na minha visão vai ter que ter regulamentação e não tem como. Regulamentação, eu quero dizer assim, não regulamentar a internet, que a galera pode pensar para um jeito diferente. Regulamentar a ferramenta, sabe? A ferramenta não poder criar coisas que, isso é muito sério, enfim. A ferramenta eu acho que não tem nem como, mas, cara, pelo menos ter uma punição, tipo, é um crime, né? Isso aqui eventualmente vai precisar ser considerado um crime, porque, porra, sacanagem.
Mas, de novo, cara, isso aqui é uma discussão que vai longe e vou trazer semana que vem, tá? Uma outra opinião, eu vou anotar para não esquecer, porque com certeza eu vou esquecer, mas maneiras que cripto possuem de evitar isso aqui, tá? Então, com NFTs, aí vem uma aplicação da tecnologia mesmo, tá? Esquece fotinho de macaco, esquece fotinho superfaturada, mas não, com a tecnologia NFT, você consegue evitar esse tipo de coisa. Eu trago isso amanhã para falar um pouco mais sobre isso. Já tomei muito tempo do Heitor, então Fechou. Segue lá, meu querido. Tamo junto. Obrigado, Eric. Obrigado, Carvão. Até amanhã, meus caros. Obrigado pela presença de vocês. Valeu demais.